Olá, bem-vindos ao canal. Você está no Ventando, aquele que sempre te traz a verdade de volta. Eu sou o Valdileme e nós estamos mais uma vez aqui para o nosso bate-papo rotineiro sobre geopolítica, né? Compreensão das realidades que nos cercam nesse nosso sistema solar que vive numa eterna convulsão. Bom, se você estiver vindo aqui pela primeira vez, eu vou de novo sugerir, faz a sua inscrição, marca a sinetinha. Se não for essa a realidade, continue marcando, dando o seu ok, curtindo, colocando seus comentários, visitando outros vídeos que a gente tem no canal e distribua também para os seus amigos, adversários, clube do livro, etc., clube de leitura, visitantes de biblioteca, tudo no sentido de participar para permitir que eu reduza a minha ignorância substantiva. Não é isso? Pois bem. Bom, agora vamos tentar ver se a gente faz algumas análises mais rápidas, né? São análises que deveriam caminhar de forma mais rápida, mas vocês vejam que está acontecendo, vamos dizer, tragédias inimagináveis na realidade, tanto da Europa quanto lá no Oriente Médio, né? Para começo de conversa, vocês têm visto que no Oriente Médio houve a ruptura, né? Gorbachev resolveu bombardear de novo o Irã, como sempre, retribuiu, né? Encomendou a resposta com a sua assinatura, né? Um certo calibre, mas exponencialmente elevado, etc. De forma que ele deixou angustiado Gorbachev. Gorbachev estava que não conseguia se segurar. Mas a verdade é que esse golpe foi dado uma coisa assim, uma dificuldade tremenda Gorbachev está tendo para compreender em que realidade, em que lamaçal, em que areia movediça ele está metido com essa história, por todos os eventos que a gente já falou, né, as fragilidades que o Ocidente tem neste exato momento em relação a este conflito, que o bote, o acordo cessar-fogo, ele tem a natureza de bote salva-vida, né? É uma oportunidade do império se submeter com uma certa hombridade às consequências do que ele provocou, sem sombra de dúvida, né? Afinal de contas, o governo iraniano, a China, a Rússia, o próprio Irã, eles não têm assim o comportamento de anti-humano, genocida ou qualquer coisa do gênero, né? Aquele comportamento que não se dá bem com o ser humano em geral. Então essa coisa está muito do lado de cá, muito né, o atributo, a natureza sionista de ser. Pois bem, então o Irã devolveu tudo, e o Irã diz que não quer sentar antes que os elementos, os artigos, né, as definições que estão tratadas no memorando, elas sejam cumpridas a partir da responsabilidade que o Ocidente tem quando assinou aquele documento. Isso é uma coisa. A outra coisa também, hoje já saiu a notícia de que o Gorbachev promoveu outras sanções, mais algumas sançõezinhas ao Irã. Coisa medíocre, porque o que é que falta fazer? Perguntaria o João Menininha, qualquer coisa aí. O que falta fazer? Isso não interfere mais na vida, no dia a dia do Irã. É sobre, vamos dizer assim, as coisas estão naquela forma que a gente conversou, a gente vem vivendo as análises, né? Tinha que ser um pouco mais maduro, Gorbachev, para compreender, não se comportar como o menino do buchão.
porque é isso que ele está se comportando. Na realidade, as análises que estão sendo produzidas está aí na rede, nos podcasts da vida dos especialistas, eles entendem que existe uma ignorância sem tamanho na condução desse processo pelo Gorbachev. E chegam até a duvidar do aspecto da ignorância, né? A coisa chega assim até porque é uma coisa que soa inacreditável a alguém que galgou tudo que ele galgou para se tornar um bilionário, tudo que ele galgou, inclusive derrotando o sistema, né, do chamado Estado Profundo, dentro da estrutura de poder americano, e se tornou o cara que é hoje, o presidente dos Estados Unidos. Então, às vezes deixa transparecer aonde é que estava, vamos dizer, todo o conhecimento necessário para atuar no bastidor, para construir realidades que permitem ele produzir a sua vitória eleitoral e se tornar o presidente que se tornou, inclusive 2 vezes. Então, algumas coisas no comportamento, e aí ele se arrodeou de um monte de assessores totalmente imbecil. Por exemplo, as pessoas que realmente frequentaram a academia militar estão envergonhados dos generais ou das pessoas que estão assessorando, estão participando dos processos de planejamento dele no Pentágono, para construir essa coisa que foi essa guerra no Irã. Estão escandalizados, não sabem onde esse pessoal buscou recurso. E aí fica o Rixet, às vezes na entrevista, dizendo, não, agora nós vamos atuar com mais força, vamos, se for preciso, fazer uma invasão por terra. Poderia depois a gente fazer uma análise bem profunda sobre essa coisa da invasão por terra ali no Irã, porque parece que ele não consegue, a academia que esses cidadãos estudaram, eles não conseguem ter percebido elementos básicos, né? Ter percebidos e memorizados, obviamente. Elementos básicos dos conhecimentos necessários para envergar um dogma. Elementar, coisa do beabá, como dizem, né? Eu volto a dizer, eu não frequentei, mas eu sou um cara muito curioso, e às vezes eu, sinceramente, fiquei escandalizado com alguns procedimentos, alguns planejamentos conduzidos para chegar no nível que chegou naquele ataque do dia 28 de fevereiro. Isso são coisas. Outra coisa, vamos lá, na Europa, sobre a coisa do multipolar, eu só vou adiantando. A Coreia do Norte já está produzindo um processo aí, um discurso e umas ações de atualização de todo o seu sistema de defesa, no caso nuclear, a chamada defesa estratégica, para se contrapor à nova realidade que está se apresentando agora. A realidade que eu volto a assinalar. Multipolaridade. A importância de estar preparado para sentar numa cadeira e produzir o mundo multipolar, produzir, criar as realidades das novas instituições no mundo multipolar que deverão substituir as instituições multilaterais que a gente conhece, nós já falamos sobre isso aqui. Então, eu só queria fazer essa assinalação para dizer, diferente do mundo que está morrendo, o outro mundo que está surgindo, multipolar, ele está surgindo, já está começando a aparecer as cabeceiras de poder que deverão se apresentar no novo mundo. A Coreia do Norte já está se colocando na posição de ajudar a nova realidade, né? Ou seja, o papel que a Coreia do Norte vai ter, o que ela está imaginando que vai ter, e que provavelmente os orientais estão também concordando com isso, eu falo o caso da China, eu falo o caso da Rússia, falo o caso do Irã, eles já estão abrindo, eles sabem que a Coreia, assim como o Irã, vai sentar na cadeira do novo mundo, num ambiente, numa realidade que ela vai viver muito diferente da que ela viveu até agora. Embora ela tivesse a chamada parcela de poder militar, não econômico e um monte de outras coisas, mas ela estava limitada, ela estava jogada no ostracismo, assim como o Irã. E esses personagens eles estão se preparando para surgir no novo mundo como polos de poder.
e estão numa realidade totalmente aceita pelas pessoas, pelo grupo, que vai, de certa forma, redesenhar esse novo polo. É o caso da Rússia e da China, que terão muito mais influência do que o próprio império que está morrendo, que não vai deixar de ser um polo de poder. Nós já falamos disso em outras oportunidades, né? Não vai deixar de ser um dos polos, porque não desaparece, o que construiu até agora não vai desaparecer assim, né? Mas agora vai dividir o poder que exerceu de forma hegemônica com um monte de outros atores que estão agora emergindo das cinzas, né? E aí eu volto a dizer, a Coreia do Norte está se qualificando para ser um destes elementos que vai emergir das cinzas. Pois bem, agora vamos lá, na Europa. A Europa, vocês viram, houve a reunião da OTAN, o Zé Ruela se encontrou na OTAN lá com o Gorbachev e saiu desiludido. Ele foi para fazer um discurso para a plenária das lideranças da OTAN, na principal reunião, na principal cimeira das lideranças da Organização do Tratado do Atlântico Norte. Só que o seguinte, Gorbachev não quis ele falando nesse negócio. E alguns outros líderes também que estão fazendo para ele o papel de aliado lá na Europa e que também sentiram que não era um bom negócio, eu digo uma boa gestão política do problema, bota ele para falar quando na realidade tudo o que pensaram construir, fazer antes dessa reunião da OTAN, para permitir que ele chegasse lá para poder fazer um discurso, uma pose de vitorioso, né, de que estaria pressionando a Rússia. Tudo que tentaram construir, que foi os últimos golpes que tentaram dar através daqueles ataques de drones no interior da Rússia, Moscou, São Petersburgo e tal, essa coisa foi pela culatra. E ao invés disso, o que ocorreu? Ao invés disso, receberam as respostas brutais do urso, em Kiev, em toda a Ucrânia. E foram respostas desconcertantes, de forma que anulou toda a pretensão que a propaganda vem fazendo sobre algumas novidades alvissareiras que a Ucrânia podia estar conduzindo na guerra contra a Rússia. Veja que todo o sistema de comunicação do Ocidente, todo o processo da propaganda imperial, sionista, ela tem tentado passar um discurso, né, principalmente nas televisões, de que houve um crescimento da eficácia ou efetividade das ações militares no campo, conduzidas pelo exército ucraniano. Mas não é isso que ocorreu. Não é isso que está ocorrendo. Muito pelo contrário. Nesse exato momento, o URSS está promovendo uma verdadeira, vamos dizer, uma verdadeira ofensiva na direção ocidental da Ucrânia. Muitos estão dizendo que ele quer chegar a Kiev. Eu, pessoalmente, acredito que não seja esse o objetivo. Porém, tanto internamente dentro da Rússia, quanto nos sistemas ocidentais de análise, já estão levantando a lebre de que, de fato, a Rússia agora já não está mais trabalhando só com a possibilidade de ficar com aquele corredor de terra ao largo do Mar de Azov para acesso por terra na Crimeia, que é o caso do Donbás, a região do Donbás, né? República de Donetsk e Lugansk, a Zaporozhye. Ele não está se conformando só com isso. Por que estão levantando isso? Porque ele já está falando da possibilidade, por conta desses ataques conduzidos ultimamente pelo Zé Ruela para dentro da Rússia, é de construir um chamado colchão, um cinturão de segurança. E isso ele está pressupondo fazer, conquistando mais território ocidental da Ucrânia. Por isso, alguns estão ventilando a possibilidade de ele ir a Kiev, porque já está reestacionando tropas ali ao norte, a região de Sum, a fronteira com a Bielorrússia. Então o Ocidente já está ficando precavido, está ficando preocupado, porque ele está acumulando tropas ali naquela região. E ele diz que vai construir um cinturão de segurança. E a outra coisa
é que ele abriu várias frentes, além de conquistar Constantinopla, que era o último bastião na região de Donetsk, ali do Donbass, que funcionava como um entreposto de alimentação logística das tropas ucranianas que ainda permaneciam na área do Donbass. Ele simplesmente tomou, ocupou, está no processo de limpeza agora, e isso, de certa forma, deixou em aberto toda a planície na direção ocidental da Ucrânia. Ou seja, aberto o caminho para Kiev, Kharkovia, todo esse processo. E ao sul, o problema ao sul está sendo a consideração que estão fazendo de que as tropas russas se dirijam até Odessa, porque inclusive Odessa sofreu alguns ataques, bombardeios sérios também agora. Agora, sobre isso era interessante a gente falar. Ora, se de fato o russo está pensando, e ele não tinha essa pretensão quando iniciou isso, antes de ser a guerra, quando só era a chamada Operação Militar Especial, em 24 de fevereiro de 2022, ele não tinha nenhuma pretensão de ir a Odessa. Não tinha. E o que ocorreu? Agora há esta ameaça. E ir a Odessa vamos dizer assim, é um movimento estratégico que vai desdentar a OTAN e, obviamente, a Ucrânia. O que eu estou querendo dizer? Ora, primeiro a gente precisa entender o seguinte: toda essa região que faz parte do lado oriental da Rússia, onde hoje virou, oriental da Ucrânia, que hoje virou pedaços de terra da Rússia, a região do Donbass, Lugansk, Zaporozhye, essa região ali ocidental, e lá em cima também, desde lá de cima, de Sumy, a fronteira ao lado de Kursk, a região de Kursk, o que ocorre? É uma faixa de terra, a faixa oriental, e a faixa sul, que pega Crimeia e vai ali às margens do Mar Negro, e chega até Odessa, vai até vamos dizer, a fronteira da Moldávia. Essa região, ela é uma região de maioria russa, né, são falantes russos, e é uma região culturalmente russa. Por conta disso, ela, desde o meados do século XIX, ele era chamado de Novorossia, território russo, que foi deixado para a Ucrânia, assim como a Crimeia, que também era russa. Então, o que ocorre? Essas populações de falantes russos, todos eles têm a pretensão de voltar de novo para a Rússia. Assim como foi a região do Donbass, chegaram a fazer o plebiscito, votaram e escolheram se anexar de volta, ser anexado pela Rússia. Toda essa região, a região de Odessa também. Só que observem, a região de Odessa é o último bastião da Ucrânia para o litoral do Mar Negro. Retirar Odessa da Ucrânia é retirar a Ucrânia do Mar Negro. O que vai acontecer é toda a região, por exemplo, do lado oriental, que faz ali conexão, que é litoral do Azov, o Mar de Azov, e ao sul, que é o Mar Negro, toda a região que sai da Crimeia até Odessa, até a região próxima da Moldávia, o que vai acontecer? Essas são a região da litoral da Ucrânia. E observe a curiosidade. Por que a Rússia começou por que em 2014 a Ucrânia perdeu a Crimeia para a Rússia? Porque
a Crimeia tinha a base naval, a mais importante base naval russa. E foi atender aos pedidos do BIDE e da OTAN de retirar a Rússia do Mar Negro. Essa foi a primeira pretensão. Veja, está o nascedouro de todo o problema de segurança da Rússia. E está o nascedouro dos motivos pelos quais a Rússia teve que iniciar a operação especial no dia 24 de fevereiro de 2022. Todo o processo. E veja a ironia do destino. O russo não queria ir até Odessa. Esse mecanismo, essas decisões, essas mudanças de planejamento, elas estão se dando, e táticas inclusive, elas estão se dando no decorrer, no fulgor, na quentura da batalha que está ocorrendo agora. Justamente pelas posições, pelas atitudes da OTAN e da Ucrânia, nessas coisas de ficar bombardeando o coração da Rússia. É fruto daí que está vindo essa posição. É fruto daí que internamente as lideranças políticas e militares da Rússia estão pressionando o Putin para avançar, vamos dizer assim, no modo ocidental da Ucrânia. Ele está fazendo isso porque está havendo pressão interna, não está havendo as pessoas na Rússia, os detentores de poder político e militar na Rússia, que dão sustentação a Putin lá no governo, eles não estão satisfeitos com o comportamento de aceitabilidade que o russo tem vivido. Inclusive, conduziram os processos para permitir que agora não sente na mesa para negociar. Essa guerra entrou agora no nível, segundo os últimos pareceres do próprio Putin, não existe negociação, acabou, passou o tempo disso. O tempo em que ele resolveu aceitar propostas e fez proposta para resolver diplomaticamente o problema da guerra, cessar fogo e eliminar o problema que originou a guerra, isso agora ele diz que não está mais na mesa. O que está na mesa agora é uma vitória militar da Rússia. E agora a vitória militar com essa extensão territorial chamada de colchão de segurança, que vai, obviamente, tomar outras parcelas do território ucraniano. E agora é retirar o acesso da Ucrânia para qualquer situação de mar. Se você observar o mapa da Europa ali, agora, a Europa do leste, mas, né, que é a região oriental, que é a região que a Ucrânia está, vocês vão ver um leque de países que não tem saída para o mar. A Ucrânia vai ser só mais um desses países. A ironia do destino. Agora, a outra ironia do destino. A OTAN está muito preocupada agora com isso. Ela terminou essa reunião dela totalmente desorientada, porque ela não sabe o que vai fazer. Por quê? Porque ela está simplesmente, essa ação, essa mudança tática do urso no campo de batalha está atingindo mortalmente as pretensões da OTAN. Qual é as pretensões da OTAN? Mesmo se fosse que não vai colocar a Ucrânia dentro da OTAN, mas a pretensão da OTAN era colocar a Ucrânia dentro da OTAN para ter o Mar Negro quase como totalidade. Ele chamava o Mar Negro de Lago da OTAN, porque ali já tinha a Turquia. Eles precisavam tirar a Rússia do Mar Negro, portanto, por isso queriam ter tirado a base da Crimeia, e a Ucrânia dentro da OTAN permitiria que todo o lago virasse um lago da OTAN. Quebrou as pernas essa história. O russo está acabando de quebrar as pernas da OTAN nesse negócio. E já fez as ameaças. Pode provocar, pode tomar a decisão de bombardear a indústria de armamento dentro de áreas físicas da OTAN. Essas pessoas, esses países que estão fornecendo as armas que estão atingindo o coração da Rússia. Então, veja como é que está a coisa. Um território que facilmente pode ser anexado pela Rússia, pela própria, vamos dizer, característica do povo que o povoa, são os falantes russos, culturalmente são russos, estão dentro da Ucrânia sofrendo determinado leque de preconceitos, né? Mas o aspecto da xenofobia,
E para a Rússia não vai custar nada, a economia nem nada, muito pelo contrário, vai agregar a economia da Rússia, vai dividir o Mar Negro com a Turquia. Coisa de importância é ali. Vai submeter a Turquia, na pontinha que ela tem do Mar Negro. E a outra coisa é chegar a ter acesso pelo chão, quando vai chegar a Odessa, praticamente ele vai ter acesso pelo chão até a Transnítria. E o que é a Transnítria? A Transnítria é exatamente outra parcela agora da Moldávia, que é de influência russa, é eslava. É um pedaço da Moldávia que, assim como a história do bolsão armênio dentro do Azerbaijão, a Transnítria é exatamente um bolsão eslavo ali na região da Moldávia. E essa coisa é exatamente o que a OTAN nunca desejaria que tivesse. Nunca. Porque essa coisa, isso é natural, isso não é porque ele quer, é porque o link de Odessa vai ser o link com o território da Moldávia. Então ele vai ter acesso, as tropas dele podem andar tranquilamente até a Transnítria. E por que eu estou chamando isso? Porque por conta da situação da Transnítria dentro da Moldávia, existe um processo lá de conflito e que, vamos dizer assim, crise interna dentro do Estado moldavo que fez com que os habitantes da Transnítria, por conta de resistência ao poder central, quando acabou a União Soviética, eles simplesmente construíssem uma autonomia. E para garantir essa autonomia na Transnítria, foi feito um cessar-fogo provisório que está vigente e com tropas de paz. E as tropas de paz é exatamente as tropas da Rússia, que era a antiga União Soviética. É as tropas da Rússia. Então, quando o mapa da União Soviética se dissolveu, a Moldávia era uma das 15 repúblicas dentro do sistema da União Soviética. Assim como a Ucrânia. Né? A Moldávia era uma das 15 repúblicas. E o que acontece? Esse pedaço da Moldávia, que agora é um pedaço autônomo que quer independência, ele está lá com tropas russas dentro. Inúmeras vezes, o Zé Ruela, na Ucrânia, levantou a possibilidade de pressionar o russo atacando essas tropas, que são uma quantidade limite, são poucas tropas, e estão lá como efetivos de paz, para garantir a paz. Portanto, seria vítima muito efetiva, seria vítimas muito fáceis das tropas do exército ucraniano que estava ali nas fronteiras, na região. E só não fez isso com muito medo do russo, porque a reação do russo podia ser brutal. E a OTAN nunca permitiu que a Ucrânia virasse para esse lado. Mas inúmeras vezes Zé Ruela fez discurso de que queria tomar, ocupar, expulsar as tropas, ou seja, tornar prisioneiros os soldados de paz russos que estão na região da Transnítria. Veja o que está. Uma coisa que os caras fizeram como se quisesse fazer o mal à Rússia, estão simplesmente entregando, vamos dizer, os argumentos, as fundamentações para as reações do urso. Tudo eles entregaram, desde a história da Crimeia, desde a história de expulsar ele da base de Sebastopol, na Crimeia. Porque quando estava lá e era Crimeia, o russo pagava aluguel da cidade de Sebastopol para ter a base lá. Ou seja, era a fonte de receita da Ucrânia. Ele nunca pensou ter de volta a Crimeia. Essa é a verdade. Ou seja, eles deram o fundamento para a economia russa economizar esse aluguel. Depois eles começaram dando fundamento para as outras ações, inclusive as outras anexações na região do Donbás, né? Zaporozhye. Olha só, foi junto da região de Zaporozhye a maior usina nuclear da Europa. Ou seja, aos ativos que essas ocupações, essas anexações estão fazendo com a economia russa. A população
Olha, a população que vai agregar dessas áreas que estão sendo anexadas, se ele vai até Odessa, olha, vai acumular. Odessa é uma das principais, a segunda mais importante cidade da Ucrânia. Agora, isso não é o pior. O pior é perder os acessos, todos os acessos por mar. A Ucrânia seria simplesmente uma ilha de terra no meio da Europa Oriental e com um monte de vizinhos que agora estão dizendo que são aliados, que são adversários. Quem são esses vizinhos? Ora, a Hungria, a Romênia, a Polônia, principalmente, porque esses países, eles têm, vamos dizer, a Ucrânia são pedaços territoriais de alguns desses países. Veja, a Novorossia era um pedaço da Rússia, era a Rússia antiga. É um pedação todinho. Veja que estava fazendo parte. Veja que lá os nativos, os habitantes lá, são falantes russos. Então, eles eram russos que estavam sendo humilhados como se estivesse fora da pátria deles, quando na realidade estava dentro da sua própria casa. Uma coisa muito parecida com o que ocorre com os palestinos na região de Gaza. Percebe? Então, olha só, eu chamei a atenção para dizer o seguinte: as novas determinações do urso não vai ter acordo, a coisa vai se resolver no chão, no campo de batalha. Isso quer dizer que a Ucrânia não existe possibilidade militar, econômica, política, seja lá o que quiserem inventar, da Ucrânia reverter isso, com a ajuda de quem quer que seja. A OTAN está debaixo da chibata. O império que dá suporte à OTAN está apanhando do Irã. Essa é a realidade, tá aí. E aí eles entregam agora o pedaço sul da Ucrânia e faz a Rússia chegar até a Transnistria. Quem deve estar muito preocupado com essa história exatamente nesse momento é a Moldávia. Mas até outro dia ela estava toda afoita. As lideranças da Moldávia estavam todas igual à liderança da Estônia e da Lituânia. Tudo muito afoito com relação a verbalizar a russofobia. Vai receber uma encomenda dessa. Essa é a nova realidade que está saindo. Agora, fechando isso, eu gostaria de chamar a atenção só para o seguinte, olha. O Zé Ruela, ele tem as suas aproximações, embora sendo judeu, os seus benfazejos nazistas. Então, os nazistas que cooperaram, tipo Bandeira, que cooperaram na Segunda Guerra Mundial com o exército alemão, no tempo da ocupação russa, eles promoveram, né, vários genocídios e tudo mais, de forma que a Polônia foi das grandes vítimas dos genocídios dos nazistas ucranianos. E um especial, que o Zé Ruela resolveu dar nome a um regimento, a um grupo paramilitar, sei lá, um batalhão, em homenagem a uma figura responsável por um genocídio de poloneses no período da Segunda Guerra Mundial. E isso chateou o seu aliado que babava e chorava, né, que é a Polônia. Ela se sentiu ofendida e resolveu retirar uma condecoração que tinha feito para o Zé Ruela. O Zé Ruela mandou pelo correio a condecoração, a medalha. E aí o cara ainda fez o desafio. Ele estava querendo que ele jogasse os drones que eles estão jogando na Rússia, queria que ele matasse os poloneses também. Veja só, os poloneses aliados estão ajudando a pagar a conta até do seguro social, as aposentadorias, benefícios sociais dos ucranianos que estão aleijados. O orçamento público da Ucrânia está sendo ajudado, sustentado com parcelas de recursos do orçamento da Polônia. Aí ele faz isso com os aliados, com os caras que estão salvando eles. Percebeu? Criou-se assim uma situação. Nesse momento, estão vivendo assim uma divisão intestinal. Agora, nesse momento, é só com a Polônia, é a Ucrânia e a Polônia, as lideranças políticas.
Mas essa coisa já está começando a se desenhar. E as mágoas estão ressurgindo. E nós tocamos aqui num programa passado, sobre a possibilidade de, quando essa guerra acabar, a Ucrânia ser o país que, segundo o Medvedev, ele chama de o país 404. É aquele que você está na internet e bota o browser para buscar um arquivo, uma página, um site, e aí ele volta com aquele código 404, que é um file error, né? Para dizer que não encontrou, que não existe aquilo lá. Então, para dizer que não existe um país chamado Ucrânia, Medvedev diz que a Ucrânia é um país 404. Ou seja, todo mundo em volta, inclusive os países que têm territórios seus no passado, que hoje constituem parcelas de território da Ucrânia, dizem que a Ucrânia não é um país, na realidade ela é uma região. Ela é um país artificial, ela é uma região. Portanto, inclusive, isso é inclusive para esclarecer as besteiras que o chefe de Pindorama fala sobre a autonomia reciprocidária, como chama? As relações exteriores de Pindorama, que entende que tem que ter o Putin tem que devolver não sei o quê, e a autonomia com a Jericocácia e tal. O chefe de Pindorama faz assim um discurso meio sem informação nenhuma. Os caras dele lá, os assessores, não dão nenhum tipo de... Olha, chefe, o negócio é assim. Ucrânia não existia, não. Existia Caruaru. Caruaru existe. E tal. Essas coisas assim, sem essas coisas. Aí fala a brobinha bitolados. Então está correndo o risco da Ucrânia voltar a ser o que era. Qual seja uma região da Europa. Os territórios sendo todos eles voltando aos seus países de origem. No caso da Nova Rússia, está correndo risco agora de toda a Nova Rússia de volta à mãe russa. A mãe russa. Né? Pois bem, mas é isso aí, eu só deixei esses informes, vou me despedindo aqui, dizendo a vocês que façam sua inscrição, escrevam seus comentários, coloquem aí os seus sentimentos, as suas sensações sobre essas informações que eu trouxe aqui agora, o que você não concorda, o que discorda, me ensina um pouquinho, né? E aproveita e escuta o W Pueblo, beleza? Até a próxima, vemos logo. A paciência perdida com tua fala parida, cuspindo hipocrisia. Jogas o lixo na rua, sonegas, desvia a tua, jeitinho é sabedoria. A invenção de milagres, venda de fé a muares, transitas na heresia. Se não vives o que prega, disponibiliza a prega, sobra em ti apostasia. Agora vens arrotar, queres contra a corrupção, dizendo-se um patrono, fingindo indignação. Te lembro que não tem dono, ainda que sem o sono, o cofrinho do beberrão. Te lembro que não tem dono, ainda que sem o sono, o cofrinho do beberrão. Lara, 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 iriri, chicum, diriri, patum, diriri, lara.